Chegamos na hora do nosso já tradicional 11 contra 11, nesse tira-teima, né, do Flamengo do Mundial de 2019 contra este atual Flamengo de 2023. A gente vai bater peça por peça para dizer quem é o melhor. Então conto com a ajuda de você, VSR, de Mauro Betting e também de Bruno Formiga. Já na tela aí, o primeiro embate entre os goleiros, né? Diego Alves, à época, com 34 anos, e Santos, atualmente com 32 anos. Esse primeiro tira-teima, o Diego Alves, ídolo da torcida do Flamengo, passando por altos e baixos também. O Santos, que chegou correspondendo, aí teve uma atuação questionável em relação à Supercopa do Brasil, mas vem de uma temporada passada muito segura também. E aí nesse tira-teima, quem é que vence? Os goleiros, o goleiro de 2019 ou de 2023? Começo com o Bruno Formiga. Eu acho que aí é mole, assim, o Diego Alves tinha sido muito importante na reta final já da Libertadores, do Brasileiro, de tudo, e chegava, acho que sem muitos questionamentos. O Santos é muito bom, eu acho que ele entregou uma segurança que o Flamengo não tinha desde a boa fase do Diego Alves em 19, mas não tem como, assim, o momento do Diego Alves era melhor e eu acho que ele é, no geral, mais goleiro também. Primeiro voto, então, do Bruno Formiga para Diego Alves. E aí, Mauro Betting? O Diego eu acho mais completo que o Santos, a fase, inclusive, tentando lembrar como era, né, em dezembro de 19, como está, né? O Santos veio dar uma partida pior dele pelo Flamengo na final da Supercopa. Eu vou ficar com o Diego Alves, tá? Me parece mais... Não vou dizer que mais o Santos tem valências até melhores, o Diego algumas instabilidades, como o Santos apresentou, mas aquele Flamengo era espetacular. Eu fico também com isso, e muito pelo Diego Alves, com o Diego Alves. Será 3-0, Vessi? 3-0, acho que o Diego... E eu nem vou considerar na análise o jogo ruim do Santos na Supercopa, não. Acho que o Diego, naquela época, agarrava mais, passava mais segurança, era mais goleiro. Jogo com os pés melhor também, né? Bem melhor, inclusive, com os dois pés. Então, Diego Alves. E falando em goleiros, né, o Vitor Pereira, inclusive, colocou na lista, né, dos 23 inscritos, 3 goleiros também, né? Além do Santos, para essa disputa do Mundial, tem o Matheus Cunha e o Hugo também à disposição em caso aí de possibilidades, de expulsões, de lesão, também aí se precavendo o Vitor Pereira. Nesse primeiro embate, então, deu o Diego Alves. Agora vamos para o próximo, o Rafinha de 2019, à época com 34 anos, e o Varela hoje com 29 anos. Começa com você, VSR, você terminou, agora você começa. Rafinha, muita coisa, e seria contra o Mateuzinho, ou seria contra o Rodinei também, Rafinha. Vai ser 2-0 agora, Mauro Betting? De goleada. E aí, Bruno Formiga? Acho que é poupa tempo aí, né? Poupa tempo também. O Varela tá ganhando sequência, né, nesse começo de temporada, e esse embate do Rafinha aí realmente vai ficar duro para ele. Começou bem, fez uma boa temporada, inclusive uma única, né, para a equipe do Flamengo, depois foi pro Olympiacos, voltou pro futebol brasileiro, o Grêmio agora tá no São Paulo, e aí o Rafinha, então, ganhando essa disputa aí de 2019 contra o Varela. Agora vamos pro próximo embate, uma briga boa. Rodrigo Caio, na época com 26 anos em 2019, contra o Davi Luiz, atualmente com 35 anos. Mauro Betting, você começa. O Davi tá muito bem. O Davi é melhor que o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo, aquele momento do Flamengo era um espetáculo, cara. Se os Negreiros fossem o centroavante daquele... Não, exagerei. Joino. Joino. Absolutamente desnecessário e gratuito da minha parte, perdão. Cara, eu tô tentando pegar o momento, assim... O Davi é muito bom também, né? E tá bem. Mas aquele time me encantou muito. Eu vou de Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, né, fazendo aquela dupla com o Pablo Mari, e hoje o Davi Luiz com o Léo Pereira também. E aí, Bruno Formiga? Excelente dupla. Eu acho que o momento dos dois muito, muito bons. Tanto do Rodrigo Caio quanto do Davi Luiz. Eu acho que o Rodrigo Caio viveu o auge da carreira dele ali. O Davi Luiz não vive o auge no Flamengo, mas ele tá muito bem. E eu acho que no desempate o Davi Luiz é mais jogador, então eu confio mais. Vou de Davi Luiz. Então você empatou a disputa, certo? E agora quem desempata é você, Vitor Sérgio Rodrigues, Rodrigo Caio de 19 ou Davi Luiz de 23? Acho difícil, porque acho que os dois estão bem. Mas eu vou votar no Rodrigo Caio porque... primeiro que ele passou o ano inteiro sem se machucar. Então a gente tem que até verdade, votar né? por isso também, porque né, uma situação de destaque. E segundo que o esquema de jogo que o Jorge Jesus implantou e que quis implantar só foi possível pela capacidade do Rodrigo Caio e do Pablo Mari, que eu já vou adiantando o próximo voto, jogarem e estarem diminuindo o campo, encurtando o campo, jogando com a linha alta lá embaixo, com capacidade de recuperação, capacidade de distribuir bola. Acho que, por isso, acho que o Rodrigo Caio, num geral, foi melhor do que o Davi Luiz na temporada passada.
Então o Rodrigo Caio ganhando essa O disputa Rodrigo Caio por de 2 a 1. 19 foi melhor que o Davi Luiz de 22, 23, né? Porque concordo que o Davi Luiz foi mais zagueiro no geral, né? Na vida e obra. Vamos então para o próximo confronto, e o VSR já adiantou o voto dele, né? Confronto entre Pablo Mari, de 26 anos à época, Léo Pereira hoje com 27. Pablo Mari saindo, né, nesse voto inicial do Vitor Sim, Sérgio o Léo Rodrigues, Pereira né? tá bem de novo, né? Inclusive na saída de bola, recuperação, é o jogador mais... Quando joga o Felipe Luiz, é o jogador mais ágil da defesa ali, né? Com mais capacidade de recuperação. Mas o Pablo Mari é aquele amor de carnaval, né? Que chegou 6 meses mágicos e foi embora, não deu nem tempo de... Não deu Carnaval nem tempo. com uma micareta, um pouco mais, né? Pra Não deu nem uma tempo esticada, de você, não deu nem tempo de ficar crise, né? E o que ele fez, o que ele jogou, essa capacidade de recuperação, dessa linha alta. Então, o Davi Luiz, o Pablo Mari, para mim, foi melhor do que o Léo Pereira. E aí, Mauro Betting, vai de Pablo Mari ou de Léo Pereira? Tudo que falou o VSR, o Pablo Mari foi uma das maiores contratações da história do Flamengo, pelo pouco que custou, pelo muito que acabou sendo vendido. 1 milhão de euros, deu resposta em campo e saiu por 14 milhões de euros. Um Direto negócio pro Arsenal, né? espetacular em todos os sentidos. E jogou a bola que nem ele sabia que jogava. E parece que só jogou mesmo naquela época, nesse nível. Né? O zagueiro, evidente que não. Foi um dos maiores acertos da história do Flamengo no futebol brasileiro e sul-americano. Jogou demais o Pablo Mari. Custo-benefício deve ser um dos maiores da história do futebol. Da história de qualquer Nível campo. Enzo Fernandes. Olha, se você for na engenharia naval, se você for, sei lá, em rock and roll, aqui no Grammy, não tem nada parecido com o Pablo Mari no Eu Flamengo. só queria ter me envolvido em 2 negócios na minha vida. Quais? Empresário do Pablo Mari. Não, Pablo Mari e Enzo Fernandes. Eu nunca mais ia Também. trabalhar na vida. Outro nível, Cara, exatamente. o Enzo Fernandes foi vendido agora por 6 vezes mais Preço do que o de Benfica Beckenbauer, comprou em foi 7 meses. Vendido por 20, foi vendido por 121. Pablo Vendido Mari- como se fosse uma história de Beckenbauer com Van Gogh e... O Pablo Mari foi vendido... O melhor chefe de cozinha de todos os tempos. Deu 13 vezes mais lucro pro Flamengo em 6 meses. Nenhuma ação no planeta, nem que os caras tivessem Fora- comprado o Google, ele tinha... Fora que os títulos, questões esportivas. e fora Tudo. O pacote do Pablo Mari na Gávea. E deixou uma lacuna, né? Até o Léo Pereira se encaixar Jogar, agora. enfim, quando- demorou. Se Ele gostava reconstruir, de- né? se reconstruir dentro do Flamengo. Porque Mas- o Léo Pereira também, a trajetória o Léo Pereira, cheguei a falar isso aqui, ele já chegou a estar num nível de não ter mais condição de jogar no Flamengo. Que E deu a volta por Ruim, cima. mas um mega aberto você conseguir É. subverter e conseguir superar essa desconfiança Não, que era e real. Ele tava mal. O Flamengo, para suprir o Mari, ele foi em cima de jogadores que tinham se destacado no Campeonato de 19. Pô, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira... Qualquer time queria. Em várias seleções, eles formaram a seleção do Campeonato Brasileiro. Ou estavam na seleção do Campeonato Brasileiro para um monte de gente. Realmente, Verdade. né? O Léo Pereira vem muito bem, né? Do Atlético Paranaense, teve aí suas desconfianças tiradas e agora tem aí a titularidade na dupla de zaga com o Davi Luiz. Mas nessa, deu 2019 de novo. Flamengo passando aí de 2019 com 4-0 até aqui. Agora, a lateral esquerda é um confronto entre Felipe Luiz, de 34 anos à época, e Ayrton Lucas, de 25 anos. Ayrton Lucas hoje titular do Flamengo, vem bem, veio na temporada passada. Deixando o próprio Felipe Luiz no banco. Exato, se Mas consolidando. E agora o Felipe Luiz, de 2019, também vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo. E aí essa comparação, tem jogo? Vitor Não. Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, não, né? Não, eu acho que o Felipe Luiz de 19 ganha do Ayrton Lucas de agora e ganha do Felipe Luiz de agora. Também. Poupa tempo, Bruno? Totalmente. E não é demérito algum para o Ayrton Lucas. Ele está enfrentando, à época, um dos melhores laterais do futebol brasileiro no século, dos melhores do mundo mesmo, e numa fase espetacular como todo o Flamengo, o Felipe Luiz. Felipe Luiz fez um grande jogo contra o Nossa Liverpool. Senhora. Felipe Luiz, então, avançando também 5-0 para a equipe do Flamengo de 2019 contra o Flamengo de 2023. Agora chegamos, então, no meio de campo, o primeiro embate de William Arão, de 2019 contra o atual Thiago Maia. Será que agora começa a mudar? Será que dá uma equilibrada? Será? E aí, Bruno Formiga? Cara, o Arão acho que foi injustiçado várias vezes. E a gente sempre faz esses rodeios pra votar no outro, né? Mas o Arão andou ganhando uns ou outros aqui. É que eu acho que os dois têm uma importância muito grande pro sistema. E eu acho que o Thiago Maia é mais jogador que o Arão. Portanto, eu vou no Thiago Maia. Por mais que o Arão tenha vivido o melhor momento da carreira dele, acho que o Arão foi fundamental pro Gerson, foi fundamental pro Everton Ribeiro, pro Arrascaeta. Enfim, foi fantástico pro time de 19. Mas eu acho que o Flamengo de 22, 23 encontrou no Thiago Maia uma bola de segurança bem importante também. E aí eu acho o Thiago Maia mais jogador.
Não, o primeiro voto do Bruno Formiga é em Thiago Maia. E aí, VSR? Então, a gente sempre nessas coisas, a gente chega, elogia o Arão, fala bem do Arão, fala da importância do Arão e vota no outro. Eu vou votar no Arão. Eu Dessa acho vez. que para mim o Arão Quebrando foi, a regra. inclusive na capacidade da bola alta, que era uma coisa que o Flamengo, aquele time do Flamengo não tinha dificuldade, do primeiro passe que ele se transformou para fazer o que o Jorge Jesus queria, virou um cara mais ativo, era o cara que às vezes era o cara da recuperação da bola. Então assim, Thiago Maia foi muito bem, mas eu acho que entre os dois, eu acho que o Arão foi mais importante para o Flamengo de 19 do que o Thiago Maia para o Flamengo de 22, 23. É um Arão também muito adaptável também, não só em 2019, né? Quando ele jogou na zaga, inclusive com o Rogério Ceni no ano seguinte. Em 20, né? E aí, Mauro Betinho, você que vai desempatar essa briga aí. Para mim, o Thiago Maia é mais jogador, mas pelo recorte, o Arão foi fundamental na bola aérea, defensiva, na ofensiva também, encarnou muito bem esse time do Flamengo. E pegando o momento do Maia, como todo Flamengo, não tá legal. Não quero também ficar demonizando, só falando agora esse janeiro para fevereiro do Flamengo e tal. Ele também sofre com a ausência do João e do Gerson não tendo voltado ainda definitivamente ao Flamengo, que é normal tal. Eu vou ficar com o pacote com o Arão. Então, o William Arão no desempate, ganhando essa disputa 6-0 para o time de 19 contra a equipe do Flamengo de 2023. Você que está aqui com a gente no YouTube vai também participando, vai votando junto com a gente também. Agora mais um embate, Gerson contra Gerson. À época, o Gerson de 22 anos em 2019 e agora o Coringa retornando com a camisa do Flamengo com 25 anos. Vou começar com você, Bruno Formiga. E aí, vai ter briga? Vai ficar 7-0, não. Aí é o Gerson de 19, muita coisa. É o melhor Gerson da vida dele, é a melhor versão do Gerson, por mais que não tenha sido a versão mais goleadora, né? Essa foi no Olympique. E ele teve lá os seus momentos, por mais que aqui se cornetasse, né? Pá, o Gerson jogando aberto, aí não sei o quê. E no final ele fez 11 gols na temporada, né? Coisa que ele nunca tinha feito. Então mostra que, até para o próprio Flamengo, o que aconteceu no Olympique, pode eventualmente lá para frente ser solução para algum momento, se preciso for. Mas o Gerson de 19 era a melhor versão, um encaixe muito perfeito com o restante do modelo de jogo do time, diferentemente do Gerson de agora, que eu acho que está... Às vezes se exige talvez uma dinâmica maior, que o jogo está chegando nele desacelerando ao invés de seguir. Então, o de 19 para mim, bem melhor. Então, 19 ganhando o primeiro voto do Bruno Formiga. E você tem, né, Mauro Betinho, um Gerson que retorna do futebol europeu com bons números. Não ficou no futebol francês até por conta da saída do Jorge Sampaoli, problemas com o treinador do Olympique, que é o Tudor. Mas ele veio de uma temporada boa no futebol francês, mas está demorando um pouquinho para engatar. É claro que a expectativa é que ele já chegasse, vestisse a camisa e já desse o resultado de forma imediata, mas nessa comparação realmente com o Gerson de 2019, talvez seja uma briga um pouquinho ingrata. Né? E o começo ele não fez um bom jogo, o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim lá em Brasília, na Supercopa e tal, mas é também começando, né? Mas assim, mesmo que volte muito, o que o Gerson jogou em 19, jogaria também em 20, eu acho que, inclusive o pós Jorge Jesus, ele se manteve muito bem. É um cara que eu gostaria de ter visto mais vezes na seleção brasileira. Eu acho que, não vou dizer que é erro, até porque quando teve não foi tão bem, teve aquele desgaste da seleção olímpica. Algumas vezes ele não podia ser chamado pelo excesso de compromissos do Flamengo, em data FIFA, coisa e tal. Mas o Gerson é um cara que eu, desde o Fluminense, sou muito fã e fiquei ainda mais dele no Flamengo. Mas assim, não precisa nem discutir. É o Gerson 19, 20 e até ir para Marcelo. E aí, BSR, vai ser um pouco a tempo, né? Não tem jeito. Então, 19, o Gerson de agora, em tese, ele viria mais completo, né? Com mais uma passagem na Europa, jogando numa função diferente, fazendo mais gols, mas não sei se está pesando aí no fato de não ter tido férias, de ter ficado direto, não sei se está pesando, o Flamengo está jogando de um jeito diferente, mas até aqui ele ainda não engrenou, então é o Flamengo de 19. Então, o Gerson de 2019 ganhando esse embate 7-0 para o Flamengo. Por enquanto, o time de 2019 goleando, hein? Goleando a equipe do Flamengo de 2023. Mas o embate, hein? De novo, igualitário de Arrascaeta, versão 2019 e versão brasileira, ou uruguaia, né? Herbert Richards, de 2023. E aí, nessa disputa, talvez tem jogo ou não, VSR? Tem jogo, acho que o de 19... Ele foi um cara muito importante, mas de forma mais silenciosa. O de agora, ele apesar dele não estar bem agora mesmo, nesse começo, acho que ele, não sei se ali veio da Copa e né, teve férias menores, enfim. Mas hoje o Arrascaeta é mais protagonista, é mais decisivo, aparece mais, você tem mais a cara dele ser
não o dono do time, mas dele ser um cara que as coisas funcionam ao redor dele. Então vou votar no Arrascaeta de agora. Arrascaeta de 2023, o primeiro voto do VSR. E aí o seu, Bruno Formiga? O Arrascaeta de agora, para mim, é mais decisivo, mais constante. O Arrascaeta, até a chegada do Jorge Jesus, né, ele estava na reserva do Flamengo e era substituído quase todos os jogos com o Jorge Jesus. O Arrascaeta de 22, 23, em alguns momentos foi o melhor jogador do time, foi a referência do time, deixando para trás Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro, a ponto de ser considerado o melhor jogador da América do Sul em algum momento. Coisa que eu acho que ele em 2019 não foi em momento nenhum, então vou no de agora. E assim, é algo que é bem interessante, né, Mauro Betinho, do Arrascaeta, né, de fazer essa comparação de 2019, que já era um excelente jogador e de anos no Cruzeiro, agora em 2019 no Flamengo. E também, ainda em 2023, ter esse protagonismo, ser tão decisivo, não só também para a equipe do Flamengo, como chegou perto de ser decisivo para a seleção uruguaia, por questões físicas, inclusive em Copa do Mundo, pouca minutagem, mas em pouco tempo de jogo que ele teve, ele conseguiu decidir. Então o Flamengo tendo aí o Arrascaeta numa versão melhor, né? Igual vinho, né? Cada ano que passa vai melhorando, né? É um dos melhores estrangeiros da história do futebol brasileiro. Você pode até discutir se é o melhor, nesse século para mim é o melhor. Provavelmente é o mais vitorioso. Sim, acaba sendo por provavelmente é o mais vitorioso. Acaba sendo por tudo que conquistou. Até, né? Já tem mais títulos no Cruzeiro também. Sim. O D'Alessandro tem muito, mas ele tem muito gaúcho. Mas né? E ele tem mais, assim, também lembrando que hoje tem mais títulos também em disputa, né? Sim. Mas mesmo assim é um mérito enorme, porque com duas camisas, né? E lembrando também que nas últimas 2 temporadas, contra o Palmeiras em Libertadores estava voltando uma longa lesão, não conseguia jogar tudo, ainda jogou muito. Agora, no final da temporada, ele estava com a pubalgia, que é uma dor terrível para quem tem, ainda mais para atleta. Ele consegue superar isso aí. Eu só não consigo entender como ele não tem tanto espaço, ou espaço mais merecido a ele na seleção uruguaia, mas aí não é questão dele, é questão de treinador. Enfim, dos treinadores que passaram pelo Uruguai. Ele é um dos grandes nomes do Flamengo, do futebol brasileiro, sul-americano, insisto, é um dos maiores jogadores da história no Brasil de estrangeiros, seja qual for o país, a nacionalidade e a origem. E isso tudo se deve a esse crescimento do Arrascaeta, que já era muito em 19 e ficou mais ainda nesse pacotão. Então vou ficar com o Arrasca 23 também, que é a primeira vitória, né, do time de 23, mas do mesmo cara também, né? Acontece. Realmente, né, o impacto do Arrascaeta é impressionante, não só no Flamengo, como no futebol brasileiro. Que joga na América do Sul que fergou na Copa, né? Foi. Uma pergunta. Acho que foi o único jogador que joga na América do Sul que fergou na Copa. Puxando em mente, é verdade, né? Porque o Mendes veio pra cá e não fez gol, né? O Jackson Mendes ele jogava fora. O Mendes, o Luizito também passou em branco, né? Exatamente. Nem estava aqui. Os brasileiros eram 3 na seleção de título, nenhum fez gol, não era goleiro. Então a Arrascaeta de 2023 colocando o primeiro pontinho, né? Para essa equipe do Flamengo. Que dado tempo. Lembrando que, inclusive, quem ganhou a Copa foi o Sul-Americano. É verdade. Muito bem, a Arrascaeta então colocando o primeiro pontinho para o Flamengo de 2023. Agora o próximo embate, também repetido, de Everton Ribeiro contra o próprio Everton Ribeiro, de 2019, com 30 anos. E o Everton Ribeiro atual de 33 anos. Vou começar com você, Bruno Formiga. Eu também vou no Everton Ribeiro de agora, acho com momentos de protagonismo. Em alguns períodos ele também foi o dono do time. Em momentos que o Flamengo não estava tão legal, ele recuperou o bom futebol a ponto de ir para a seleção, a ponto de ir para a Copa do Mundo. Eu vou fazendo adaptações, eu vou bastante coisa de Everton Ribeiro de agora. E aí, BSR? É isso, e inclusive o esquema do Dorival só funcionou porque o Everton Ribeiro se dedicou de forma a mais do que o normal. E agora já está fazendo um outro papel aí com o Vitor Pereira. E começou o ano com o Paulo Souza jogando de ala pela esquerda. Então, assim, né? Eu acho que em 2019 ele era um cara muito importante, mas que não aparecia tanto, mas ele era muito importante no funcionamento do time, de facilitar toque, de acelerar passe. E agora ele continuou fazendo isso, se dedicou muito sem bola e ainda apareceu em vários momentos, como, por exemplo, a assistência para o gol do título da Libertadores, por exemplo. Ele é uma jogada ali que até o Rodinei brinca, né? O Rodinei falava. Geralmente o Everton Ribeiro pensava e eu corria. No lance do gol contra o Atlético Paranaense, eu pensei, o Rodinei falando, que ele deu um passe muito bem dado, e quem correu foi o Everton Ribeiro para fazer o cruzamento de primeira. E de perna direita, né? E como lembra o Vitor Sérgio, de 19 para cá, o Everton Ribeiro ainda conseguiu ensinar todas as músicas do Flamengo pro filho dele mais novo. E ainda de 19 para cá, o Everton Ribeiro fez um procedimento de transplante
transplante capilar que foi muito bem sucedido. Que, Tá com mais foi- cabelo, inclusive, na fotinho de 23 do que do 19, hein? exatamente. Comparação Se também. for pegar a minha também de 19 para agora, vai dar igual também. Evoluindo também dentro e fora de campo. Não é com o Vitor que reparou Everton isso, eu nunca tinha Ribeiro. reparado. Todos os stories que a mulher do Everton Ribeiro faz, o menino tá cantando alguma música que canta no estádio. É um psicopata do Flamengo. É loucura, ele sabe todas as músicas e é bizarro, assim. Que Daqui a pouco tá identificação com a mão, bacana. O né? Tom lá, que é Antônio o nome dele, ele dorme para cantar música para dormir. Ele dorme pedindo para os pais cantarem música da Vai torcida jogar do no Flamengo. Flamengo um dia, não? Eu já falei, eu quero ir numa casa de aposta inglesa e fazer uma aposta que esse menino vai marcar um gol com a camisa do Flamengo um dia. É que nem o Enzo do Marcelo, né? Que o Marcelo que já tá também, tá na cara, vai fazer também. O Everton Enzo tá Ribeiro. fazendo gol pra caramba aí no sub-17 ou 15. Deve ser O por aí Enzo. já. É, por aí. Mauro, quero seu voto. Outro dia o filho do Marcelo fez 3 no Atlético de Madrid, na categoria de base 3. É verdade, né? Tem um filho do Cristiano Ronaldo também, mas aí eu estou na Arábia. Esse não gostou agora muito de sair, ele tá na base do Al Nassr, porque esse aí, pô, ele tava gostou na muito. base da Juventus, aí foi pra base do United. Agora. Pô, se eu, agora- sou o filho do Cristiano, fala, pô, pai, tá quebrando meu planejamento aí, cara. É só, porra, não tem como, velho. Como é que... Tava na base do Real, aí foi pra base da Manda de Juventus. volta Aí pra deu uma Europa, crescidinha né? no United, bufa, agora foi Tava falando com um amigo ali que jogou Eu rock goal. processaria, viu? E ele me falou, eu falava, fazia que eu não via ele e tal, o ídolo aí da música, né? E aí, tudo bem, tudo bom? E aí, família, tá bem? Então, tá bem. Sou avô agora, pô, que legal! E como é que chama o netinho dele? Falou o nome, né? Pô, que bacana, deve ser demais, é o primeiro neto. É. E aí, pô, como é que é? Já trocou fralda? Falou, não, ele tem 24 anos. Como assim, pra resumir a história? Ele soube ano passado que ele era pai de uma menina de 43 que tem um filho de 24 e descobriram tal. Avô tardio. Aí chegou em casa pra mulher. Aí, como foi panela, tua Imagina- tá imagina ter contado, né? É igual eu brinco com a minha mulher, que a minha mulher fala, temos 2 filhos, eu já fechei a fábrica, não tenho mais, eu falo, então vamos adotar. Eu falei, tomara que você não queira adotar um menino de 18 anos, peitoral definido, bíceps grande. Personal trainer e tal. Pô, Cara, essa do Neto aí já trocou Não, a quer dizer, fralda, não, jogou uma partida de tem poker. mais gente na família. Um filho Já trocou. e mais com e vem com o neto. Ele com o neto, já trocou a falta, não, a gente encheu a cara ontem, ele tomou um porre Foi, ontem. tá muito legal a relação. Show da Isa. Usar uma madeira de breja, né? Só se for no- Uma madeira de breja. Everton Ribeiro de agora. E só para citar de novo, para mim, na década passada, 2001... não, 2021. Não, Você fica 2011 a velho. 2020. Você fica velho quando 2011 você a começa a errar as 2020. décadas, cara. 2011 a Você começa errar as 2020. décadas. 2011 a 2020, para mim, Everton Ribeiro foi o melhor jogador no Brasil. Fora o Neymar, né? Fora o Neymar, né? Que sai em agosto de 13. Aí o Dudu explodiu mesmo em 2015 pra cá. O Everton do Coritiba, o Everton do Cruzeiro e o Everton do Flamengo. Pra mim foi o melhor em atividade no Brasil. Teve interregno lá no mundo árabe, mas voltou voando. E o que é legal, cresceu o cabelo, um crescimento capilar, cresceu o futebol dele. Ele tava mal, como todo Flamengo, lá na ala, tal, depois foi crescendo. E pra mim, merecidamente, inclusive, foi pra Copa do Mundo. Então eu vou com o Everton Ribeiro 23 também. Everton Ribeiro, então, de 2023, nesse olha a embate, né? reação, De hein? Arrascaeta e Everton Ribeiro de 2023, os dois ganhando, né? E ainda mais ganhando protagonismo, né? Na temporada passada, nessa mudança tática, né? No 4-4-2, então... Losango também, né? Então, Everton Ribeiro e Arrascaeta colocando os 2 pontinhos pro Flamengo de 2023. Opa. Agora, vamos aí pro ataque, né? Para a dupla de ataque, aí a disputa, né? Do Bruno Henrique, de 29 anos, né? Que tá se recuperando de lesão, à época, em 2019. E o Pedro, atualmente com 25 anos... Características diferentes, 2 grandes jogadores. Começo com você, Bruno Formiga. Cara, é uma belíssima disputa, extremamente decisiva. A gente tá falando aí... Especialmente para quem não tem que votar, né? Exatamente. É uma bela disputa para quem não tem que precisa votar. Ela é, talvez, eu acho que talvez a mais equilibrada. Eu acho até mais do que Gabigol e Gabigol que teremos já já. Essa eu acho a mais equilibrada. A gente tá falando de 2 caras que foram eleitos os melhores jogadores da Libertadores, que disputaram. Só que um foi artilheiro, o outro não, né? No caso o Pedro, eu acho que o Pedro foi mais decisivo do que o Bruno Henrique, por mais que o Bruno Henrique na reta final tenha sido fundamental contra o Grêmio, na própria final, mas eu acho que a gente viu o auge do Pedro, um cara que foi para a seleção, o Bruno Henrique não conseguiu isso, aí beleza, por demanda, né? Eu acho que são 2 caras raríssimos
raríssimo. O Luizinho chamava o Bruno Henrique de unicórnio, né? Que ele era um cara que podia jogar na ponta de atacante. Mas o Pedro, pra mim, também é um 9 muito... A gente só produziu em muito tempo meio que só ele, assim. Com essa característica de pivô, mas ele tem um pé no craque pra mim, né? E ele faz o pivô com uma elegância, com uma genialidade absurda. Fora o poder de finalização, o Pedro basicamente não perde gol. E eu vou de Pedro. Então, nesse Mas embate, é muito difícil. com dor no coração, Bruno Formiga votando no Pedro de 2023. E aí, VSR? Mas eu ia falar isso, é dor no coração de quem é torcedor do Flamengo, é dor de coração votar nisso aí. Mas, assim, eu acho que o ano de 2019 do Bruno Henrique é um troço incrível, assim. E a do Pedro também artilheiro, foi artilheiro da Libertadores, eleito o melhor jogador. Terminou com mais gol que o Bruno Henrique, terminou em 19, né? Eu acho. Ele terminou com 29, né? Eu não me lembro quantos que o Bruno Henrique terminou, mas foi nessa casa aí. Mas o que o Bruno Henrique fez, assim, era incrível, cara. Seja correndo na hora que precisava, fazendo gol de cabeça, fazendo gol na área. Foi importantíssimo contra o Grêmio, fez o gol na ida, fez o gol que abriu o 5-0. Importantíssimo contra o Inter, fez 2 jogaços, fez 2 gols na ida, fez a jogada do gol de empate no Beira-Rio, fez a jogada absurda da final da Libertadores, que o Riquelme falou: como é que esse cara pensou nisso? Eu jogaria essa bola na área. Eu ia pegar e ia jogar a bola na área para ver o que dá. Então, assim, para mim, por mais que o Pedro tenha sido fenomenal, para mim, o Bruno Henrique, esse voto aí, é impossível o Bruno Henrique ficar fora do exercício desse, o Bruno Henrique de 19. Mas o osso é que a disputa é com o Pedro, né? Mesmo assim, mas... Lembrando que Jair Ventura no Santos teve Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo no Verdade, ataque. né? E não funcionou. E não funcionou com o tempo. E agora, para desempatar essa disputa... O Ricardinho não tá aqui, né? Que senão ele ia soltar o berro já. Imagina o que ele ia falar nessa matéria. Mauro Betting, para desempatar essa disputa, o Bruno Formiga 35? 35 gols do Bruno Henrique em 19. O Pedro fez 29 ano passado, mas o Pedro não foi... virou titular. É que o Pedro não foi titular o tempo todo. Exatamente. O Paulo Souza não gostava muito do Pedro, inclusive na Supercopa de 2022 o Pedro ficou no banco o tempo todo. Então o Bruno Henrique fez 19 gols, 35 gols em 19, né? E o Pedro fez 29. Por né? minutagem, provavelmente o Pedro tem um aproveitamento Muito maior, né? E agora a missão é sua, Mauro Betti, de desempatar um voto do Pedro, do Bruno Formiga, um voto do Bruno Henrique do VSR, os dois jogadores em contextos diferentes, mas tão importantes quanto nesses contextos, Nossa. né? O Pedro como o pivô, o Bruno Henrique o jogador da velocidade à época, e aí o seu voto para decidir, Mauro Betti. Pedro merecidamente convocado à seleção brasileira em 22. Se houvesse uma Copa do Mundo em 19, o Bruno Henrique também estaria convocado. O Bruno Henrique jogou tanto em 19 que teve algumas votações que ele ganhou do Gabigol, que também jogou demais. Vamos falar já, claro, do Gabigol. Mas para mim, assim... Ele foi o rei da América. O rei da América, inclusive, dele país, né, do Uruguai. Não, acho que ele ganhou de melhor da Libertadores. O rei da Eu América, acho que quem ganhou dois. foi o Eu Gabigol. acho que ele ganhou os dois. Eu acho que mas, foi o enfim, contrário. Deixa eu ver Ou aqui. o contrário. Dá uma olhadinha aí. Mas seja qual for, né? Pra mim, o Bruno Henrique jogou demais, cara. Jogou demais. Demais em várias funções. O Pedro é mais centroavante. O Bruno Henrique fez gols de centroavante, sendo que não era. O Gabi era mais centroavante à época. Embora muitas vezes o Gabi saía, servia, fez muita assistência para o próprio Bruno Henrique. Cara, Rei Bruno da América, Henrique, Gabigol, e Bruno Henrique, melhor da Libertadores. Né? Então, esse Gabigol. Porque assim, jogaram demais, um nível absurdo, né? Mas eu fico o Bruno Henrique assim. Eu só quero enaltecer que eu sou muito fã do Pedro, desde o Fluminense também, mais ou menos o que eu falei pro Gerson, eu falo também pro Pedro e tal. Mas o Bruno Henrique foi demais em 2019. Demais. Turbo Henrique total. E assim, pra mim, é um voto muito fácil, tá? Embora de altíssimo nível, pra mim é um voto muito fácil no Bruno Henrique. Bruno Henrique, então, levando essa, né? O 8º ponto, então, do Flamengo de 19. 2 ainda para o Flamengo de 23. Agora vamos para o último embate. Gabigol de 2019, com 23 anos à época, e o atual Gabigol com 26 anos. E aí, Vitor Sérgio Rodrigues, nesse embate, quem é o seu voto? Embora eu acho que o Gabigol desse ano, de agora, tenha mais ferramentas do que o Gabigol de 19, eu acho que o Gabigol de 19 ele era mais letal, ele era mais matador. Então eu vou votar no 19, embora não sei se aí é um voto de afetivo, não sei se é de gratidão, mas enfim. Mas dá pra agradecer. É porque dá pra agradecer, o Gabigol tem que agradecer para sempre, né? Mas eu acho que o de 2019 era mais letal, era mais matador, vou votar nele.
E aí, Mauro Betting? Aí tu quebra. Não, os dois são maravilhosos, mas eu fico também com 19. Na dúvida, o fator 19 é muito pesado, cara. É demais. O que jogou o Flamengo é o maior time que eu vi neste século, no Brasil e na América do Sul. Eu fico com o Gabi 19. Pô, quebrei a disputa, Bruno Flamengo, que você é de 2023, né? Eu ia com muita coisa. Pra mim, Pô, o Gabigol esqueci, não agora peguei é o sinal, não peguei os olhares. a cabeça. Pô, não peguei aí os Pediu sinais a bola, olhares, né? Pô. Quase que ele Eu ainda fez. Fui fiz fominha. o- Fui fominha nessa, fui fominha Não, nessa. tocou errado. Só isso. Errado, acontece. Errar assistências faz Foi a parte do jogo, decisão né? errar, o termo que se notabilizou agora, a escolha, como é que era a decisão errada? Tomou a decisão errada. Tomada de decisão Eu equivocada, né? Eu acho o Gabigol de agora tão decisivo quanto, tanto que decidiu a Libertadores de novo, mas eu acho o Gabigol de agora mais jogador. Assim, ele taticamente é mais completo, acho ele hoje mais maduro, acho ele hoje melhor em todos os aspectos. Acho o melhor passador, enfim, e com um peito mais estufado de, assim, o de 19 pra cá só aumentou de tamanho, né? Hoje ele chega pra uma decisão tendo toda a bagagem de ser o que ele é de 19 pra cá. Eu acho que se eu fosse escolher um Gabigol pra uma decisão, tanto que o Gabigol de 19 faz o pior jogo que eu já vi, né? Ele é o cara mais decisivo num jogo horroroso, que ele faz um jogo horroroso. Ele joga muito mais na final de agora do que na final de 2019, em que ele só vai pegar na bola com 18 minutos, toca nela nem 20 vezes, perde quase todos os duelos, mas faz 2 gols. É isso que fica, ponto. Eu acho que o Gabigol de agora teve esse entendimento com o Pedro, de permitir o protagonismo do Pedro, taticamente fantástico, cara, e passador, e pensador, e pô, eu sou muito mais o de agora, assim.